Então aqui, como vocês podem ver, estou novamente aqui com meu amigo JP Cardoso, né? Ele que trabalha como repórter aí na rádio, acompanha sempre os jogos do Figueirense, acompanha lá dentro do campo, a emoção, tudo que está rolando, e a gente trouxe aqui para estar compartilhando essas informações do Figueirense. Além de ser repórter, jogador aqui do Promessa. Promessa é um clube amador aqui. Ele e o pai dele tocam um clube, então já tem o nossa torcida e todo o nosso carinho pelo Promessa. Meu outro convidado dispensa qualquer tipo de apresentação, isso porque ele chama-se Albenei Max Pereira, mais conhecido como Bena. Jogou em grandes times, Cruzeiro, Figueirense, Grêmio, Atlético Paranaense, Avaí, Goiás. São bastante clubes. Eu trouxe aqui os principais, mas foram bastante clubes que o Albenei jogou. O terceiro maior artilheiro do Figueirense, em 7 anos, tem 93 gols. Então, realmente, um cara muito identificado aí com o Figueirense, por tudo que fez. Realmente um artilheiro. Eu não me lembro muito pouco, né? Jogou um pouco antes de eu ter um pouco essa ciência do que era o futebol, mas graças à internet a gente consegue acompanhar. Mas tu não é tão novinho assim, não. A gente consegue acompanhar muita coisa desse passado recente aí do Figueirense. JP, visse o Albenei jogar? Eu já joguei umas peladas com o Albenei, mas ver jogar realmente assim no estádio ou na televisão, eu não tive a oportunidade, apenas por vídeo. Eu sou bem antigo mesmo. Não é tanto, não é tanto. O Albenei, que foi de Minas Gerais, né, veio aqui para Santa Catarina jogar no Figueirense, foi revelado no Cruzeiro, né, e depois aqui se tornou ídolo no Figueirense. Por 7 anos, não foram consecutivos, né? Teve idas e vindas. Como que foi essa chegada no Figueirense nos primeiros anos? Bem, primeiro, obrigado pelo convite, né? O convite, então, não podia negar. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Há 35 anos em Florianópolis, cidadão de Florianópolis, graças a Deus, comecei minha carreira no Cruzeiro de Belo Horizonte. Meu primeiro clube que eu fui emprestado foi o Nacional de Manaus em 1976, 77, por aí. E de lá para cá, um lugar, outro, um lugar, outro, um lugar, outro. Tive a felicidade de vir para Santa Catarina, depois do Atlético Paranaense, e fiquei por aqui há 35 anos. Era bem no início, na segunda vez que eu voltaria para o Avaí, não voltaria para o Figueirense, né? Fui contactado pelo Dr. Mário César Campos, que era diretor do Avaí. Mas Antônio Paulo Remor foi um pouco mais rápido, foi a Belo Horizonte, comprou meu passe e deu meu passe de presente no dia do aniversário dele para o Figueirense. Mas o destino foi generoso comigo nesse aspecto também, em que eu comecei num time azul e terminei minha carreira num time azul. Em 92 fui vice-campeão pelo Avaí e encerrei a minha carreira em 93. Até é bom a gente falar sobre o Avaí, né? Porque realmente, recentemente aí teve uma polêmica envolvendo o Albenei com o Avaí. Até quando eu anunciei que estaria trazendo o Tu aqui no nosso programa nessa sexta-feira, algumas pessoas já me indicaram para a gente falar sobre esse assunto, que foi a apresentação do João Paulo, né, no Avaí. E eu gostaria que tu explicasse, eu sei que já explicasse bastante, mas é sempre bom, né, as pessoas estarem ouvindo, porque realmente a gente que te conhece dentro do estádio Orlando Scarpelli, né, como eu te falei, vi muito pouco tu jogar, mas a gente conhece ali, tu tá dentro do Figueirense, tu tá trabalhando na rádio, a gente te conhece lá dentro, a gente sabe a tua pessoa, o teu caráter. Eu poderia explicar pro pessoal como que deu aquele episódio? Eu estava, antes de vir para cá, eu estava na ponto 1, fui levar o carro lá para trocar o óleo
Meu carro não, o carro da minha esposa. E conversando com o pessoal lá da Ponto 1, a gente estava conversando sobre intolerâncias no futebol. A beleza do futebol. O futebol é apaixonante. É paixão. Né? Não pode ser outro tipo de coisa, porque senão já não é futebol. Perde o glamour. Né? Perde algumas coisas. Infelizmente aconteceu esse episódio triste, muito triste para mim. Desse meu desligamento, né, do Figueirense, no qual eu estou até hoje. Né? Mas por quê? Porque eu fui comprar uma camisa para um médico que fez uma cirurgia de câncer da minha atual esposa e fui dar um presente para o médico, Dr. Evandro Parente. E fui surpreendido, né, com essa intolerância de algumas pessoas. Fui convidado pelo presidente, gentilmente pelo o presidente do Avaí. Já era o Batistotti? Já era o Batistotti, para acompanhar a apresentação do João Paulo. Depois dele ter me dado 2 camisas, e não foi por isso também que eu fui à sala, né, e não disse absolutamente nada. Não foi por isso, não foi porque ele me deu as 2 camisas. Não foi por isso. Eu fui à sala em respeito ao clube, à entidade em que eu joguei. Eu fui vice-campeão em 92, e o clube que eu joguei, e parei e encerrei minha carreira em 93. Então tem pessoas dentro da ressacada, como em todos os clubes que eu passei até hoje, que deixei minhas portas abertas. Gente que tem consideração por mim. E eu sou o tipo do cara que não gosto de cuspir no prato que eu como. Eu tenho que ter gratidão, e tenho gratidão por isso. Então, não nego. De repente, posso conversar de maneira diferente. Pode ser uma coisa diferente, mas negar em um clube que eu passei de vestir a camisa, jamais. A gente está ao vivo aqui pela Top Web TV. Quem quiser pode estar acompanhando pelo site ou também pelas nossas redes sociais. O Facebook é ao vivo e lá você pode interagir. Inclusive a gente já tem o Eduardo, que assiste toda sexta-feira. Eu vou deixar um grande abraço para ele, um salve alvinegros, um grande abraço e obrigado pela audiência. E meu amigo Cristiano, o Cris Rocha, torcedor do Grêmio, igual ao nosso amigo JP, e aqui em Florianópolis, torcedor do Figueirense. Um grande abraço e já peço aí para você estar compartilhando, curtindo esse nosso bate-papo alvinegro de sexta-feira. O Albeneir aqui também vai fazer isso, já recebeu o link aqui, vai estar compartilhando com seus contatos e assim a gente consegue atingir o maior público possível e estar interagindo nessa noite. Nós temos aí 1 hora de programa e ainda vamos falar do clássico que aconteceu no domingo passado, o jogo de Figueirense e 13 que aconteceu no meio da semana pela Copa do Brasil e essa preparação do Figueirense para o final de semana contra o Joinville. E eu já vou pedir aqui para o nosso amigo Jaque de mostrar os lances do clássico. Não vamos chamar de lance porque só tiveram os gols, né? Porque realmente não foi um bom jogo, foi um jogo muito truncado, jogo de início de temporada. Achei que o clássico foi um pouco cedo. Jogo dos erros, né? E os gols aconteceram nos erros. Aí está o primeiro lance da penalidade. Alguma dúvida nesse lance? Nenhuma. Eu acho que, se não me engano, esse foi um dos clássicos mais tranquilos dos últimos tempos. Eu também achei assim, né? O João Paulo bateu muito bem essa penalidade. Eu vou dizer aqui, né? Por torcer para o Figueirense e fazer já uma certa crítica, porque eu achei que a imprensa valorizou muito esse empate para o Avaí. O empate para o Avaí foi ruim, porque jogou dentro de casa. Pro Avaí, o empate foi bom para o Figueirense. Ótimo, jogando sem dúvida. Fora de casa. Então, realmente, achei que o Figueirense fez um bom resultado fora de casa, conquistando esse empate
em 3-3. Havia 70 anos que não acontecia. Eu, inclusive, durante a semana do Clássico, eu fui convidado por uma emissora e a participar do programa. Participei do programa, chamei bastante atenção para isso. Quem precisava mesmo da vitória era o Avaí. Né? E teve todas as condições de ter a vitória. O Figueirense, foi ótimo o resultado do Figueirense. Jogando fora de casa, um empate no Clássico, o Clássico pode acontecer de tudo. Então, quem precisava realmente da vitória era o Avaí. E eu acho que, sei lá, deixou escapar, né? Bom para o lado do Figueirense, para os alvinegros, né? Sim, sim. E quando eu falo que achei que houve uma certa valorização para o Avaí, porque os comentários pós, né? Eu ouvi comentarista aí, uma grande emissora, tá falando que Marquinhos foi um grande jogador do Clássico. Não achei isso aí. Inclusive, o André Moritz, que é um bom jogador, ele foi eleito o cara do jogo porque estava estreando, era uma reestreia no Avaí. Achei também, olha, vamos ser bem sinceros, não teve um jogador que tivesse o destaque, né, porque os gols aconteceram através dos erros dos próprios times. Talvez eles tenham falado que foi bom pro Avaí, porque o Avaí ficou sempre atrás do placar, certo? Mas com certeza não. E o Figueirense, assim, foi um resultado bom pro Figueirense, o empate, porém, a vitória seria excelente caso o técnico Milton Cruz tivesse fechado essa casa aí. Fechado, eu até fiz um comentário. Se ele tivesse fechado a casinha a tempo. Clássico precisa ser. Tu tá à frente do placar de um gol à frente, fecha tudo. Coloca todo mundo atrás. O Avaí, no segundo tempo, ele não tinha um cara que pudesse fazer uma jogada individual para furar o bloqueio do Figueirense no segundo tempo. Não tinha. Já havia sido substituído o Maurinho, entrou aquele rapaz que com muita velocidade, até ocorreu um pênalti em cima dele. Getúlio. O Getúlio, obrigado. O Getúlio. Porém, o Avaí não tinha esse cara para furar o bloqueio numa jogada individual. Então, era a hora do técnico Milton Cruz povoar a zaga e chutar a bola pro mato. Chuta pro mato e garante o resultado. Aí vai muito do conhecimento do treinador com teus jogadores, ver o que ele tem no seu banco, né? E conhecer um pouco mais em relação à terra, o jogo da terra, o jogo da vida de muita gente, o que ultimamente não tem sido muito, não. Eu não vejo tantos atletas empenhando tanto, não. Eu tenho a dizer que o alemão é um baita de um zagueiro, porque é o que leva o clássico mais ali, ó. É muito raro você pegar 3, 4 jogadores de um Figueirense, de um Avaí, que sintam realmente o que é um clássico, que olha lá a torcida lá e chega a arrepiar. Tá muito raro isso. Apenas um jogador havia jogado o clássico da parte o ano passado. Muito pouco. Um jogador, o resto, nenhum havia jogado o clássico aí. Aí vai sobrar isso aonde? Vai sim, na arquibancada. Na arquibancada, né? Achei eu digo muito claro, o Trevisan é um baita de um zagueiro, um dos melhores que o Figueirense tem aí no elenco, mas acho que pesou um pouco o clássico, né? Os gols aconteceram, ele envolvendo, principalmente no primeiro, né? A bola bate na mão dele e sobra para o Maurinho concluir a gol. O segundo, ele fica olhando a bola, não vai no corpo do alemão, o alemão cabeceia sozinho. Uma das grandes virtudes do alemão é o cabeceio. E ele pulou sozinho. O Trevisan faltou encostar nele. E o terceiro, o Getúlio do Avaí, acaba correndo aí pelas costas dele. E ele se trompica, que ele acaba caindo. Aquela bola pro Getúlio é o que eu estava falando no começo ali. É uma bola enfiada num vazio no final de jogo. Como que uma zaga consegue deixar um vazio daquele, apesar do rapaz ser um rapaz veloz? O Getúlio, uma bola enfiada no vazio. Não era o momento de tomar o gol. Pode ser que talvez no início da temporada ainda, mas também achei um pouco de precipitação do Denis, né? O Getúlio estava correndo em direção à bandeirinha
né? Ele não estava indo em direção ao gol. Então era para ele dar mais uma secada, esperar alguém se aproximar. Então achei que foi um pouco afoito aí e acabou acontecendo Porque pênalti o foi, pênalti. né? Não há que discutir. Né? Não tem que discutir. Todos os pênaltis ali aconteceram. Não tem Outra que coisa, o pênalti, o João Paulo bateu muito bem, né? Porque se ele bate um pouquinho mais para dentro, o Corinthians pegava aquele pênalti ali. Então o João Paulo, achei, não vou dizer que ele foi o destaque, porque como eu disse, não achei nenhum jogador assim apto para ganhar um destaque. Mas gostei do João Paulo, o lançamento do segundo gol do Figueirense é ele quem dá, né? Sim. Se é o Marquinhos do Avaí que faz aquele lançamento, a imprensa está falando até hoje desse lançamento. Pifador, né? Mas eu gostei do João Paulo, só lembrando que ele é um lateral e está fazendo uma função Isso ali eu no ia meio de até campo. comentar contigo, Donato. O João Paulo, ele não é esse cara pro meio campo do Figueirense. Esse cara que seria o armador, esse cara que segura mais a bola, esse cara que distribui. A impressão que dá é que o Figueirense está jogando sempre com 3 volantão, um meio campo que muitas vezes aparece vários espaços vazios ali, e esse espaço vazio não é porque está faltando gente, é porque é um meio campo que ainda está um pouco lento. Você diz assim, ó, o meio campo do Figueirense hoje, ele é truncado, ele é um pessoal que chega, Betinho chega muito bem, é um meio campo consistente na questão chegada, eles são fortes. Porém, eu estou achando um pouco vazio ainda esse meio campo do Figueirense. E principalmente a atuação do João Paulo, ele não é esse cara ainda que o Figueirense precisa para distribuir bola, para fazer uma jogada um pouco mais qualificada, fazer essa bola chegar no ataque com qualidade. É aquilo que eu falei antes, né? O treinador, o Milton, ele sabe o que ele tem nas mãos, né? O que está chegando, exatamente isso. O que está chegando para ele, né? Então assim, ó, eu não me atrevo a dar muito pitaco, porque de repente vão falar que eu estou secando. Né? Então eu não dou opinião. Então eu prefiro não dar opinião. Então, mas o treinador, o Milton, com tanto tempo de São Paulo, na estrada, né? Ele deve saber muito bem o que ele tem nas mãos e o que ele pode fazer com aquele, né? Então, eu acho que ele também não gostou, porque já no jogo de quarta-feira da Copa do Brasil, foi exatamente onde ele mexeu, botando o Ferrares. Mas daí a gente vai um pouco mais à frente. Mas também tu não pode comparar um jogo da Copa do Brasil com um clássico, né? Aí também é judiação. Mostra que ele não está contente com o meio de campo. Mas é a tal coisa. Ele tá fazendo supor, um laboratório, um período de teste. No clássico, ele colocou o que ele tinha de melhor. Sim. O que ele acha que é o melhor. O que ele acha que é o melhor, exatamente isso. Copa do Brasil, puxa vida. Mudanças, né, Bernardo? Copa do Brasil, então é o seguinte, eu vou dar uma mudada aqui para ver como é que fica. Entendeu? Quer dizer, achou um primeiro gol na Copa do Brasil. Eu acho que o goleiro e o zagueiro bateu. Vamos ser sinceros, achou o primeiro e não, o segundo. achou. Exatamente. Então, quer dizer, achou o segundo gol. O goleiro botou a bola para dentro. Quer dizer, está muito no lucro. Sim. Agora eu te pergunto: é o time? Qual é o time? Então agora é o momento dele fazer algumas experiências, aquele negócio todo, mas dá um perfil, dá uma espinha dorsal legal já para o time. Porque já tem o quê? Quanto tempo eles já estão treinando já? Ele já criou um mês, né? uma Então daí uma característica para o time. O time tem uma cara, né? Exatamente isso. Por quê? Porque o torcedor tem muito tempo que está carente disso. Muito tempo. É por isso que ele cobra tanto. Porque está carente disso. Não sabe quem é quem. Então, eu acho que é de muita importância ele saber o que ele tem na mão. Já que a gente pode botar as perguntas ali, que tem a Yara também sempre está nos prestigiando aí com sua audiência, desde os primeiros programas. Quero deixar um grande abraço para ela. Ela mandou mensagem aí para mim. Valeu, obrigado. O João Queires Neto, um grande abraço. Para Cristiane, minha esposa, está assistindo lá com o meu sogro, com o meu cunhado, minha filha, todos alvinegros, torcendo, é claro, para o Figueirense. E é isso aí, pessoal. Pode compartilhar, pode dividir aí com a gente, fazer sua pergunta. Tenho duas feras aqui comigo,
o JP e o Albenei. A gente está aqui nessa sexta-feira falando sobre o Figueirense pela Top Web TV. Mandar um abraço especial para o professor Jorge. Eu ia falar isso agora. Poxa, esse cara é fera demais, tá? É professor na faculdade Estácio. E eu admiro muito ele e a gente sempre troca uma ideia. Já foi goleiro da base também e está sempre acompanhando aí, mesmo o nosso programa aí, ele está sempre prestigiando. Um abraço, professor Jorge. É claro, né, existe muito esse, por ser clássico, por dois times da cidade, divide a cidade, né, um do continente, outro do sul da ilha. Eu acabei recebendo algumas brincadeiras no seguinte sentido assim, né? Que se fosse no Brincamundi, o Avaí teria ganhado, fazendo uma menção que se esse jogo fosse no Scarpelli, que os havaianos titulam como Brincamundi, o Avaí teria ganho. Pensando nisso tudo, eu fui buscar alguns números, passei aqui para o nosso saudoso Jaquedi, e vamos lá. Vamos aos números. Hoje, 418 jogos entre os dois clubes, isso oficial, né? Um número que o historiador Polidório buscou e trabalha. Polidório Júnior, grande Polidório. Exato, é o que todo mundo trabalha. 145 vitórias para o Figueirense, 141 do Avaí, e agora eu fui buscar essa história do Brincamundi. Lá na ressacada, 69 jogos, 22 vitórias do Figueira e 19 do Avaí. E os números não mentem. Tem do Scarpelli? Do Scarpelli, 151 jogos, 60 vitórias do Figueira e 34 do Avaí. Então, agora, achei onde é que é o Brincamundi. E não é no continente, é no sul da ilha. Então tá aí a resposta para os meus amigos, que eu tenho vários amigos havaianos, e acho que é assim que deve ser. Futebol não é para separar as pessoas, cada um torce para o time que quer, né? Mas somos amigos, somos colegas, e eu quero deixar aqui um grande abraço para todos os havaianos. Somos rivais. Exato. Não se manifestaram, inimigos, mas estão assistindo. E os números não mentem, estão aí os números, né, Donatan? Não é questão de zoação ou questão de tirar sarro. É números. E os números não mentem. Não mentem. Bom, pessoal, nós estamos aí já quase meia hora do programa, e para essa aproximação da meia hora, eu teria aqui um vídeo e perguntar para o Benei qual foi o grande jogo dele com a camisa do Figueirense. Eu tive alguns bons jogos, ótimos jogos, né? E eu tenho o que mais marcou mesmo, eu creio que foi o de 82, 83, se não me engano, onde é o shopping hoje. Então eu acho que é o mesmo jogo que eu gosto muito de assistir. Como eu falei, eu tinha 2 anos, 3 anos. Juvenil. Eu vou pedir para o Jaqueline passar esses momentos marcantes do Figueirense. Olha só. Onde é o shopping Beira-Mar hoje, é no Campo da Liga. Isso. Um dia de chuva. Você lembra quem era o juiz? Antônio Rogério Osório. O Avaí, por estar jogando em casa, vai para cima. Um jogo muito pegado. Olha só, muito pegado. Olha só. Incrível, eu gosto muito de assistir futebol nessa época, cara. Olha, é uma coisa impressionante. O lance. Olha só, e hoje a gente tem essas arenas super faturadas, esses gramados maravilhosos, onde o jogador faz um golzinho e arrasta 10 metros de joelho no chão. Queria ver arrastar ele ali, ó. Perdeu o gol que ele perde o centroavante do Avaí. Queria ver arrastar o joelho, era ali, ó. Isso é o futebol raiz, né? É isso aí. Olha o zagueiro. Olha isso aí. Nossa. Olha só. Olha essa coisa linda, né? Coisa linda. Olha o gol do Carlos Roberto. Que gol que todo mundo gosta. Sim, olha que pintura. Olha que pintura. Olha só. Olha só. Olha só. E zagueiro, hein? Olha a comemoração. Olha o Vanusa. O Vanusa vai sair aqui. O Vanusa se escapa ali, ó. Por baixo. O Vanusa se escapa ali pra... Esse é o gol mais pedido de todos do Figueirense. O gol mais Bena, esse campo aí, o cara joga a bola. Se o cara não joga futebol, não consegue nem botar o pé na bola aí, né? Não consegue mesmo. Tem que ser bom pra jogar aí, né, cara? Não consegue. Hoje se vê muito isso aí na areia, futebol de areia, né? Futebol de areia. Então, aí já começou o segundo tempo, né? Parar a defesa do Luiz Carlos. Defesaço do goleirão. Muito importante, muito importante. Então, foi um goleiro fantástico, né? Foi. Luiz Carlos, Braulino,
É outro cara também sensacional, tanto como pessoa, tanto como goleiro como pessoa, né? Cara maravilhoso. O Levi Coupe jogava no Figueirense. Levi jogava no Figueirense. Treinador. E agora o segundo gol do nosso Albenei. Ele sai atrás do zagueiro. Olha só. E vai e luta, eu acho né? eu acho que esse cara deu muita sorte nessa bola. Bena, foi um golaço. Deu muita Golaço. sorte, Donato, deu diz muita aí sorte. uma nota pra esse gol aí, cara. Deu 11. muita sorte. Um golaço, cara, um golaço. Generosidade, bondade. Que golaço, cara. Não tinha mais o que fazer. É fechar o olho e dar. Pronto. Que golaço. Fechado. Então, Aí, tu vê a dificuldade, né, que tínhamos nessa época, né? E hoje mudou muita coisa no futebol. O glamour, o amor à camisa, o respeito tremendo pelo torcedor, né? E, então é daí que surgem os craques, os ídolos, né? E de um lugar, de uma geração. Então é por causa disso aí, ó. E quem tá falando isso do meu futebol. lado aqui é uma pessoa que tem 93 gols com a camisa do Figueirense. Eu sou um privilegiado, Terceiro né? maior artilheiro. Sou um privilegiado, tenho 93 gols nessa história de um clube quase centenário, né? Um clube do meu coração. E atrás de Calico, né? Calico e do ídolo maior. E do maior. Do ídolo maior, o cara que eu sou fã de carteirinha, e sensacional de todos os ângulos, olhando o cara de todos os ângulos, o cara é sensacional. Sou apaixonado com o cara, Tólio Fernandes. Então, quer dizer, e merecido também, né? Merecido, um jogador que foi muito diferenciado, né? Muito diferenciado, embora tenha sofrido muito com as suas contusões, né? Pelo seu porte, pela sua fragilidade, mas tá aí. Vamos então. O ídolo maior do nosso clube do coração. Tá convidado já para participar um dia do programa aqui, Fernandes. Vamos falar agora do jogo de quarta-feira, Copa do Brasil, um jogo contra o 13, né? Não passou na televisão, então a gente tivemos que ouvir o jogo pela rádio, né? E por isso a gente aí não tem os dois gols do Figueirense. O Figueirense venceu por 2-0. Mas os relatos do John Léo, da Rádio Figueira, ele esteve presente no estádio, transmitiu ao vivo. Outro abnegado, né? O campo muito ruim. Né? Campo ruim. Ruim. Nem o futebol amador aqui tem a qualidade do campo. E pelas fotos que eu vi depois, realmente, se pela foto era ruim presente, então... Mas não era tanto quanto o Adolfo Contas. Claro. Com toda certeza. O Figueirense, pela primeira fase, ganhou 500 mil e por avançar vai ganhar 600 mil reais. Só que como venceu esse jogo, o Figueirense tem direito a 60% da renda, então ficou aí com mais 28 mil reais. Esse aí foi todo o montante de dinheiro que o Figueirense tem nessa participação primária aí, né? Avançou agora para a segunda fase da Copa do Brasil. Como a gente disse, o Milton Cruz aproveitou esse jogo, fez algumas mudanças que eu acho que ele está fazendo alguns testes, mudou as laterais, né? O Raul e o João Lucas entraram no time titular. O Raul é um jovem da base, o Figueirense comprou os direitos econômicos dele, até inclusive houve muito questionamento no Rio Grande do Sul, porque ele era tido como uma das grandes promessas do Grêmio. E hoje, então, o Raul conquistando o espaço, até nos treinamentos que a gente tem ouvido falar dele, é possível que o Raul logo esteja aí no time titular do Figueirense. No meio de campo, ele entrou com o Ferrarez e também botou o Renan Mota, né? Como eu disse, assim, acho que ele não está muito contente com essa produção do meio de campo. Jogou com o Betinho um pouquinho mais na armação ali. O Betinho esse é titular, né, pelo que vem apresentando. Jogando muito bem, o Betinho. Jogando muito bem, realmente. Então eu acho que né, são dois jogadores meio atacantes, são dois jogadores que têm característica até de uma certa criação. Ferrarez um pouco mais dentro da área, mais próximo da área, mas são jogadores ali do meio de campo. E acho que o Milton Cruz realmente precisa acertar essa função, esse cara. Até porque o Pereira ele joga de cabeça de área, mas ele é zagueiro também, né? Ele joga zagueiro. nas duas, né?
Que bom pro treinador, né? O Pereira, exatamente. Bom pro treinador. É bom esse jogador com essa característica. Bom, se dá bem na primeira... O primeiro homem do meio campo ali e também futebol, joga na zaga. O futebol moderno já não cabe aquele cara que joga aqui. Não cabe mais, né? Tem que ter versátil, né? Ele Precisa tem de jogadores ter uma versáteis. versatilidade. Ele tem que saber um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Não precisa saber tudo, mas saber um pouquinho. Ter pelo menos uma noção, né? Uma noção daquilo. Então é muito importante para o atleta hoje em dia. Agora também essa vitória trouxe algo motivador para o Figueirense, principalmente para a torcida, né? Porque o ano passado o Figueirense foi jogar no Acre, acabou sendo derrotado. Então isso acabou gerando até uma certa expectativa na torcida por esse primeiro jogo. Vamos dizer que seria as mesmas condições do ano passado, e o Figueirense trouxe essa vitória e trouxe um alívio para a torcida, porque avançou para essa segunda fase da Copa do Brasil. E o jogo foi lá em Teresina, longe, né? E o Figueirense teve alguns problemas no retorno. O voo do Figueirense... Atrasos, né? O voo foi cancelado, ele teve que viajar de ônibus até Recife. De Recife veio para Florianópolis, a chegada estava prevista para 9 horas da manhã e o Figueirense foi chegar às 11 horas da noite. Então já perdeu um dia de treinamento. O Figueirense que tem um jogo importante no domingo, que será contra o Joinville. Esse jogo vale aí pelo campeonato catarinense. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse mérito, porque o Adailton está dizendo aqui que o Figueirense vai ser campeão. Está no caminho, né? Precisa estar entre os 2 primeiros colocados para fazer essa final. E realmente vem demonstrando que o Figueirense está brigando para estar nas primeiras posições. Não é à toa aí que é o segundo colocado apenas com saldo de gol, perdendo para a Chapecoense. A Yara botando o 11, ali deve ser 11 com a camisa, eu usava o 9, né? 9 e a Yara. A Yara é a mesma do torcedor do Figueirense? Torcedor do Figueirense. Ilustre torcedor do Figueirense. Yara Bonelli sempre está acompanhando aqui o nosso programa. Realmente fantástica essa participação do pessoal. A Renata Bueno, colega aí do JP, um jogador do Promessa Futebol Clube. Um abraço, Renata. Obrigado pela audiência, hein? Ou então, nota do gol? Nota do gol 11. A nota do gol 11. Ali eu quero mandar um abraço ali pro Gelásio, né? Gelásio que comanda aqui a Top Web TV. Obrigado, viu, Gelásio? Obrigado pelo carinho, tá? É isso aí, a gente agradece o espaço, né? Realmente a Top Web TV vem com uma programação diferenciada, segunda a sexta. Tem programas muito legais. Eu acompanho sempre, eu e a minha esposa. Deixar um grande abraço para a Tati, para a Claudinha, que fizeram um programa fantástico no início da semana. E também o Letras, né? Planeta Letras, também tem um programa aqui bem legal. Então é sempre bom a internet estar vindo aí para nos ajudar. E é claro, bacana, show de bola. Então de parabéns a todos. Vamos falar então agora do jogo de domingo contra o Joinville. Esse jogo havia uma expectativa que mudasse de horário para 19h30, mas isso não aconteceu. Figueirense e Joinville vão jogar às 5 horas da tarde. Como a gente disse, Figueirense é o segundo colocado, vem bem no campeonato. Ainda não, acho que o Milton Cruz ainda não achou o time ideal, mas vem montando uma estrutura, uma base que vem forte aí para o Figueirense para esse campeonato catarinense. Tem 10 pontos, perde apenas para a Chapecoense num saldo, que o Chapecoense tem um saldo 1 a mais que o Figueirense. Tem te surpreendido o Figueirense nesse início do campeonato? Não, porque são bons valores que estão vindo para o Figueirense. É um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo. A gente não tem, a gente fala muita coisa, mas a gente não tem paciência. Mas tem que ter. Esse é o caminho. E é aquela coisa, né? É muito treinamento, é muita seriedade, é muita dedicação. E o Milton, o mais rápido possível, tem que achar esse perfil que o torcedor tanto espera.
O torcedor está numa expectativa muito grande, né? Porque eu falo muito com as pessoas, é o seguinte, hoje o torcedor, até algum tempo atrás, ele tinha, faz tempo, aquela referência. O cara mora lá em Santa Maria da Imperatriz. Eu vou no campo. Escuta, tu vai no campo. Eu vou lá ver fulano. Fulano vai jogar. Uma referência. Sim. Uma referência. A vontade de sair de casa, de não ficar na frente da televisão, de ir ao estádio para ver as referências, para ver um bom futebol, para ver um time feitinho, bonitinho, que joga fulano. O torcedor saber... Um time que o torcedor sabe falar na ponta da língua. Saber a escalação do seu time. Aí ele vai ficar muito mais confiante e vai ter o prazer de voltar ao campo de futebol e prestigiar o seu clube. Aí o dirigente tem que pensar um pouco mais no torcedor. Com promoções, com venda de camisa, mas qual o perfil do torcedor do Avaí e do Figueirense para comprar uma camisa de R$280? Difícil, complicado. O futebol é caro. Todo mundo sabe que o futebol é caro. Então pensem. Tem que pensar. Tem essa cabeça pensante? Pensa. Ô Benir, o Figueirense, ele tem esse cara hoje no elenco? Esse cara que faz a torcida vir ao estádio? Seria o Romarinho? A gente vai falar não brinca, sobre né? esse Não perfil brinca de assim. time. Depois dos comerciais a gente vai tomar uma aguinha. Beleza. Pra molhar a garganta. E eu quero falar sobre isso. Por que eu perguntei se seria o Romarinho? Então, Pode ser? Vamos falar os Vou tomar o comerciais, café, vou tomar o água, café, aí depois vou a tomar o gente café. Falar mais. Retornamos aqui pela Top Web TV e já vamos logo projetar o Figueirense para esse domingo, um jogo importante contra o Joinville. Primeiro o goleiro Denis, acho que não tem o que falar, né? Nas laterais, João Lucas e Raul, ou Samuel e Lazzaroni, o que tu acha? O Samuel, eu estou tentando encontrar uma palavra para as atuações do Samuel, certo? Eu estou achando esse jogador um pouco tímido, Donato. O que tu tem... Assim, não observou isso? Eu estou observando ele um pouco tímido. Eu acho que ele perdeu a posição. Eu acho que ele vai mudar a lateral. Até porque esse jogo pela Ele Copa pode do Brasil, fazer isso, né? a gente não conseguiu ele ver. tem jogador para isso, né? Nós não conseguimos ver o jogo da Copa do Brasil. Então acredito que o Raul tenha feito uma boa atuação, pelo que eu ouvi falar. Mas parece que o Samuel está um pouco tímido. Também achei ele tímido ainda. Os zagueiros, Trevisan já está recuperado, treinou hoje à tarde. Acho que não tem problema, Trevisan. E agora, quem vai fazer a dupla com ele? Nogueira, Clebson ou Eduardo? Eu acho que vem Nogueira. Eu também Até acho. para acontecer aquilo que nós estávamos falando, do time, do torcedor até ter uma base, ter um time já pronto, ter uma estrutura, ter uma espinha dorsal. É isso aqui que vai a campo sempre. Meio de campo, Betinho, acho que esse aí é incontestável. Zé Antônio também vai ser o titular. Agora, os outros dois do meio de campo. João Paulo. Felipe Amorim. Felipe Amorim. E, por que eu não botei ele aqui? O Felipe Amorim tá fora, né? Exatamente, ele ganhou uma pancada. Ele tá fora. Tem um roxo, né? Não é nada muscular, nada de ligamento, mas sofreu uma pancada ali, pode ser que ele não jogue. Por isso que eu não coloquei ele aqui. Então, vamos lá, Ferrarese. Tu colocou Jorge Henrique? O Jorge Henrique, ele, embora já está treinando, junto com os demais, não deve ser titular nesse Não vai estar à disposição, então? Vai depender do jogo do treinamento de amanhã. Mas eu tenho certeza que titular ele não entra. Né? Então Não tem como também, Não né? tem como. Então Não tem como também. É uma incógnita aí. Então eu acho que ele vai entrar com o Ferrarese. Até porque o Ferrarese foi bem no clássico. Foi bem lá. Fez o gol. Fez o gol. Então é um jogador que começa a criar valor aí. No ataque, acho que não tem mistério. André Luiz e Michael Leite. Acho que esse aí é o time que ele deve ir para o domingo contra o Joinville. Também é um jogo importantíssimo para o Figueirense. Donato, até a torcida está pedindo o Enan.
Como é que é para um jogador desse, o André Luiz, que está fazendo gol, está jogando bem, ele jogar com essa pressão da torcida pedindo o cara que foi o outro do ano passado, né? Isso aí são cavacos do ofício, meu filho. Ai, se ele não conviver com isso, ele vai conviver com o quê? Sabe, jogar com o torcedor pedindo que outro. ótimo, que bom pra ele, né? Estamos virando internacional, hein? Porque chegou uma mensagem lá de Portugal pra ti, ó. Olha que legal. Que honra Michele. assistir. Michele Sandrini. Que bacana. Beijo no seu coração, Michele. Michele Sandrini. Me dá um bom dia. Chopigueira. Todos os dias, Anderson Jerônimo, Alexandre, grande amigo. Guri bom. Guri, gosta gente muito de ti, hein, velho? fina, gente finíssima, lá de Angelina. A torcida Chopigueira sempre nos acompanhando. Pô, muito bom, muito O apelido bom. dele é Angelina, pode chamar. É de Angelina. Angelina. Terra boa. Eu conheço bastante Angelina, gosto muito de lá também. Então, aquela coisa assim, pô, se não aguentar esse tipo de pressão, isso faz com que ele faça o quê? Ele se supere a cada dia. Mostre que ele é Pronto, o cara, acabou, né? eu vou julgar e pronto, acabou. Agora, aí eu tenho assim, eu sou fã também do Enan. Agora, por que ele não está jogando? Ele vai ter que esperar um momento dele de novo. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que conquistar o espaço dele. Também acho. Entendeu? Porque, na minha opinião, ele é titular. Só que o André Luiz está fazendo os gols, né? Então pronto, vai ter que esperar Centroavante vive de a brecha gols, dele. Né? Vai ajudar o companheiro, vão treinar juntos e tal. Vai esperar o momento dele, porque quando chegar o momento dele, ele vai estar preparado para assumir aquele posto. E aí é o seguinte, a briga vai ser o contrário. Então tem que existir essa pressão sempre. Estamos já partindo para o final do programa, né? Vamos com as novidades de hoje. Eu já havia anunciado alguns programas atrás que o Emel estava retornando. Sim. O Milton Cruz disse que vai testá-lo, vai olhar ele com carinho novamente. Ele que estava emprestado com o time de Portugal. Então já nos próximos dias deve ser regularizado o Emel. E sobre o Victor Cedron, foi liberado hoje à tarde o visto para trabalho dele. Então agora são uns pequenos detalhes burocráticos, aí já metade de semana que vem deve estar regularizado e poderá contar aí com o Figueirense. Eu acredito que esse vai ser o cara do meio campo, tá? A gente tem algum vídeo aqui com algumas imagens da época que o Albenei jogava a bola. Olha só. Gostaria que tu explanasse um pouco sobre esses momentos aí. Vamos ver. Tem aí, vamos ver? Será que esse cara jogava mesmo? Ou era só filho? Beijinho, que não sei o quê. Eu respeito tudo isso, mas outro gol de cabeça. O Badu também não deixou de dentro do gol, né? O Badu jogava mal esse cara também. Aí, essas são as explicações legal, do nosso bacana. mestre Bena. Eu agradeço pelo A gente tem pelo mais vídeo, um videozinho para explicar. Já bota esse vídeo para explicar aqui. Não entendi até agora. Não sei não, vai dar problema. Vai dar problema. Puxa vida, cara. Vai dar problema. Explica isso, meu Deus. Eu vou explicar, hein? Não, por favor. Não tente, não tenta. Eu vou explicar. Não, querido, por favor. Deixa eu explicar. Tem direito de explicar. Tem. Mas depois você vai falar que estado era aquele. Eu vou te falar. Quem me conhece sabe que eu não bebo bebida alcoólica. Mas eu sou muito brincalhão. E eu tava imitando aquele cara que é um vocalista que canta aquela música Bate Forte o Tambor. Luiz Caldas. Não é Luiz Caldas, é uma banda. Esqueci o nome da banda. Quem lembrar aí pode botar o nome da banda.
Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tac. Não é Luiz Caldas? E eu falei, o cara dança bem assim, ó. E a hora que eu fiz, era numa pelada, Pronto. onde nós jogamos com a imprensa, e todo mundo tá com o celular na mão. Os caras gravaram e fizeram isso aí. Parabéns. Obrigado pela homenagem. Quero deixar então um abraço para Silva, para o Thiago, para o Anderson aqui, de Angelina, né, da Show Figueirense. Vamos trazer ele um dia aqui para falar sobre o Figueirense. Está convidado, viu? Muito bom. A Michelle lá de Portugal. Deixar um grande abraço para vocês. Beijo, e Michele. logo já fiquem com um novo programa sobre o poker, né? E depois um sobre música. Então, fique ligadinho na Top Web TV e na próxima sexta-feira, às 19 horas, o nosso bate-papo alvinegro. Eu sou o Carlos Donato, pode procurar aí nas redes sociais. A gente tem o maior prazer em trocar informações sobre o Figueirense. Até a próxima. Até a próxima. Beijo no coração.